Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas pelo prazo de 18 anos, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 228, parágrafo único. Se o crime é culposo: pena: detenção de 2 a 6 meses ou multa. Artigo 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido e prestar orientação aos pais. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 229, parágrafo único. Se o crime é culposo: pena: detenção de 2 a 6 meses ou multa. Artigo 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 230, parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 233. Artigo revogado. Artigo 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 236.
impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 238. Considera-se crime o ato de prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 238, parágrafo único. Incide nas mesmas penas, ou seja, reclusão de 1 a 4 anos e multa, quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e multa. Artigo 239, parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena: reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou, ainda, registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou cenas de pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Artigo 240, parágrafo primeiro. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou, de qualquer modo, intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas de sexo explícito ou pornográfica, ou, ainda, quem com quem esses contracena. Artigo 240, parágrafo segundo. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou ainda registrar por qualquer meio cenas de sexo explícito ou cenas de pornografia envolvendo criança ou adolescente, aumenta-se a pena 1/3 se o agente comete o crime que explicarei. Artigo 240, parágrafo segundo, inciso primeiro. No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Artigo 240, parágrafo segundo, inciso segundo. Provalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
Artigo 240, parágrafo 2º, inciso 3º. Prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Artigo 241-A, parágrafo 1º. Nas mesmas penas de reclusão de 3 a 6 anos e multa, incorre quem? Artigo 241-A, parágrafo 1º, inciso 1º. Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Artigo 241-A, parágrafo 1º, inciso 2º. Assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Artigo 241-A, parágrafo 2º. As condutas em que assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias ou o acesso por rede de computadores às fotografias de cenas ou imagens que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito. Artigo 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 241-B, parágrafo 1º. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput desse artigo. Artigo 241-B, parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas de portar diferentes registros de cenas de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, quando a comunicação for feita por artigo 241-B, parágrafo 2º, inciso 1º. Agente público no exercício de suas funções.
Artigo 241-B, parágrafo 2º, inciso 2º. Membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Artigo 241-B, parágrafo 2º, inciso 3º. O representante legal e os funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou, também, ao Poder Judiciário. Artigo 241-B, parágrafo 3º. Os agentes públicos, membros de entidades e responsáveis por acesso de serviço por meio de rede de computadores deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 241-C, parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga, por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido com cenas de sexo explícito ou pornografia. Artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou ainda constranger, seja por qualquer meio de comunicação, a criança, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 241-D, parágrafo único. Nas mesmas penas de reclusão de 1 a 3 anos e multa, incorre quem? Artigo 241-D, parágrafo único primeiro. Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Artigo 241-D, parágrafo único segundo. Praticar as condutas de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação a criança, com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Artigo 241-E. Para efeito dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente, para fins primordialmente sexuais.
Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo. Pena: reclusão de 3 a 6 anos. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que seja gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício, exceto aquele que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida por parte dessa criança ou adolescente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, à prostituição ou à exploração sexual. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa, em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Unidade da Federação, ou seja, o Estado ou o Distrito Federal, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Artigo 244-A, parágrafo 1º. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas de prostituição ou à exploração sexual. Artigo 244-A, parágrafo 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Artigo 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 244-B, parágrafo 1º. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, obtém pena de reclusão de 1 ano a 4 anos. Quem pratica
as condutas ali tipificadas, utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. Artigo 244-B, parágrafo 2º. Corromper ou facilitar a corrupção da pessoa menor de 18 anos obtém a pena de reclusão de 1 a 4 anos e são aumentadas a pena em 1/3 no caso de a infração cometida ou que tenha sido induzida sejam considerados crimes hediondos, os quais estão previstos na Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990.